seu falar, que toda partilha, renove nosso coração, que a começar dele, chegue até nós toda a graça de Deus. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos pegar a palavra de Deus, abrir no Evangelho de São João, capítulo 13. Ainda nessa semana, nós tivemos a oportunidade, dentro do processo formativo da Comunidade Obra de Maria, de falar sobre João, esse que vai nos ajudar com sua narrativa para esse texto que me foi proposto, para essa partilha que me foi proposta, com o tema Curados para se doar como Cristo na cruz. Só que nessa partilha que eu fazia, João Evangelista era o ator principal. E a gente teve um ator secundário, que num determinado momento a gente partilhava ali e a dualidade entre ele e João Evangelista. Alguém lembra? Alguém lembra dessa figurinha? Quem lembra? Quem era essa outra figura? Pedro, muito bem. Então hoje Pedro vai ser o ator principal da nossa história. Pedro vai ser o ator principal da nossa narrativa. Por quê? Porque no processo de cura, para estarmos prontos para nos doarmos como o próprio Cristo na cruz, Pedro, ele é mestre com suas atitudes e também Jesus, como mestre, vai fazer com que Pedro possa aprender a se doar como ele. E não é à toa que como foi a morte de Pedro? Crucificado, só que de cabeça para baixo. Foi um pedido dele. Quando Pedro foi condenado à morte, os anais da história relatam que diante da condenação de Pedro, que ele deveria ser crucificado, ele faz um pedido: eu não sou digno de morrer como o meu mestre, ao menos coloquem-me de cabeça para baixo. Então nós vemos a situação de alguém que, curado, teve a capacidade de se doar como Cristo na cruz. Então, uma das primeiras coisas que nós vemos para nós, uma das primeiras coisas que nós temos enquanto Obra de Maria também, e é você que nos acompanha, certamente sabe, o símbolo da comunidade Obra de Maria não é o Cristo ressuscitado. O símbolo da Obra de Maria não é o Cristo fazendo milagres, não é o Cristo ali no momento das bodas de Caná, não é a cena, não é esse momento. O Cristo é o mesmo, mas o ato que identifica a Obra de Maria é o dia de hoje, é o dia do Calvário. E Deus nos dá um presente, já no nascimento do nosso fundador. No dia 12 de abril de 1968, quando ele nasce, era um dia como hoje, Sexta-feira Santa. E que hora esse homem nasce? 3 horas da tarde, né? Exatamente às 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. Ao meio-dia, começa ali um diálogo. 3 horas da tarde, ele diz: tudo está consumado. E quando na palavra de Deus e na história, tudo está consumado, basicamente,
1968 anos depois, tem aí os 30 de desconto que a gente tira, os 33 de desconto. 1950 anos depois, um menino nasce, mais tarde tem esse encontro com Deus, mais tarde segue os caminhos que também nós vamos dizendo sim nessa mesma tabelinha e lutamos aqui para o nosso sim diário e para buscar diante de Jesus a cura que tanto precisamos. Estar na comunidade ou estar num serviço da igreja não significa que somos curados ou que somos melhores do que os outros, ao contrário. Significa que nós fomos chamados, mas por esse amor nós estamos aqui tentando dar respostas. A partilha que Nelinho nos trazia, muito importante, a partir do momento que eu estou, por amor, disponível e disposto a abrir mão de determinadas coisas que também eu gosto. E ele trouxe exemplos tão simples do dia a dia, mas que vão para a verdade da nossa fé. Quantos de nós podemos nos encontrar nessa partilha de identificar em pais ou pessoas que cuidaram de nós, que muitas vezes abriram mão de sonhos, abriram mão até de refeições? Quantos relatos a gente escuta de uma mãe que dizia que, mãe, eu quero comer, está aqui, toma um pedacinho de carne, mas ela sabia que não tinha um pedaço de carne para ela, e depois a gente ia perguntar, mãe, a senhora vai comer com o quê? Não, eu não quero comer carne hoje não, hoje é sexta-feira, eu não estou comendo não, e nem é da paixão, é uma sexta-feira normal. E a gente sabia que ela não fazia jejum na sexta-feira. A gente sabia que só tinha aquele pedaço de carne, mas ela abria mão e comia puro para que nós pudéssemos viver. É essa realidade que Nelinho trouxe também dessa entrega, desse amor, dessa resposta em busca dessa cura. E no Evangelho, a gente pega aí João 13, onde a gente pega lá no versículo 34. Porque o nosso chamado para a comunhão com Deus é para que a gente ame uns aos outros da mesma maneira que Jesus amou os seus discípulos. É essa a tônica dessa Semana Santa, do que nós estamos vivendo. O versículo 34 vai nos dizer o seguinte: eu lhes dou um novo mandamento, diz o Senhor. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Amem também uns aos outros. 35. Se tiverem amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Aí entra a nossa figura, o ator principal de hoje, que não conseguia se conter. Por quê? Porque ele se achava digno de dar opinião, de intervir. Fala, Pedro. Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu, você não pode ir agora, Pedro, para onde eu vou. Um dia você vai poder me seguir. Pedro se contentou? Não. Versículo 37. Ele respondeu, Senhor, por que é que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Quem está pronto, quem morre pelo Senhor, está aqui, disse Pedro. E o que foi que Jesus respondeu? Está mesmo, Pedro? Você tem certeza do que você está falando, Pedro? Pois eu afirmo a você, Pedro, que isso é uma verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Você me negará 3 vezes, Pedro. Qual foi a resposta de Pedro? Cadê a resposta de Pedro? Guarda a língua na mochila, Pedro, fica quieto. Pedro levou um golpe na sua autoconfiança. Eu vou trazer de volta essa cena mais adiante. Então, como Jesus amou os seus discípulos, tendo ali amado os seus, amou-os até o fim. Ele deu a vida. É o que nós encontramos no início, aqui, capítulo 13, João 13, 1. Onde faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e de ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam nesse mundo e os amou até o fim, até o limite. Em nenhum momento Jesus deixou de amar os seus. Em nenhum momento Jesus também deixa de amar a cada um de nós. E esse trecho aqui do capítulo de João, vamos seguindo adiante, a partir do versículo 2. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia, eu estou numa linguagem, vocês estão notando que a linguagem está bem diferente da edição da Ave Maria, está numa linguagem mais recente, atual para a gente. Tá? Eu trouxe isso justamente para a gente mastigar bem e ficar mais fácil a compreensão.
O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. Veja, Jesus ele sabia das suas habilidades. Jesus tinha consciência de quem ele era, a sua identidade. E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Essa é a realidade. Ele sabia que vinha de Deus. Ele sabia quem era ele. Em seguida, pôs água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Esse foi o evangelho que nós vivenciamos ontem. A missa ontem nos trouxe esse belo recorte, onde Jesus se põe ali para lavar os pés dos discípulos. Minha gente, e aí a gente encontra esse momento que Jesus vai lavando os pés. Vou aqui no versículo 7, a versículo 6. Porque quando vai chegando perto do nosso personagem, Simão Pedro, ele vai de novo, um pouquinho já antes daquela primeira conversa que a gente teve, e intervém com Jesus. O Senhor vai lavar os meus pés? Os meus pés? O Senhor lavar? Aí Jesus diz: Pedro, você não entende o que está acontecendo agora. O que eu estou fazendo agora você não entende. Porém, mais tarde você vai entender. Aí Pedro se levanta e diz: o Senhor, nunca que o Senhor vai lavar os meus pés. Jamais. Se eu não lavar, Pedro, você não será mais meu discípulo. Aí Pedro vem com a terceira intervenção. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e minha cabeça. Aí Jesus disse: Pedro, quem já tomou banho está completamente limpo, não precisa. O que precisa é lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos. Isso é, todos menos um. Eu vou parar aqui. O que é que nós estamos encontrando aqui? O relato do momento em que Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos. E Jesus sabia, o texto, João faz questão de dizer que Jesus sabia que veio de Deus, que todo o poder foi dado a ele, porque quando a gente não tem a capacidade de servir aos irmãos, é porque a gente não sabe bem quem a gente é. Essa é a primeira coisa, ter certeza de quem eu sou. Jesus, ele tinha certeza de quem ele era, e tendo a certeza de quem ele era, ele estava pronto para servir. E era isso que ele queria ensinar aos discípulos, que naquele exato momento não sabiam ao certo quem era cada um, o que eles poderiam fazer. Muitas vezes não servimos bem, não estamos dispostos a dar a vida, não estamos dispostos à cruz, porque não conhecemos perfeitamente ainda a nossa identidade. Mas Jesus, ele conhecia muito bem a sua própria identidade. E Pedro, como sempre, tem algo a dizer: o Senhor não vai lavar meus pés. É porque a mente de Pedro não estava compreendendo ali o senhorio, o serviço de Jesus. Não dava para compreender como é que poderia aquele a quem o Pai exaltaria de sobremaneira, como São Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 2, versículo de 9 a 11, como é que ele poderia lavar os pés sujos dos discípulos? Jesus, ele está entronizado. Ele é e sempre será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Servo dos Servos. Ele mesmo vai dizer, pega comigo, Lucas 12, 37. Senão você pode simplesmente anotar, mas Lucas 12, versículo 37 vai dizer o seguinte: felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Pedro não estava entendendo isso. Jesus já tinha dito isso para eles, num determinado momento. Feliz aqueles que estejam prontos, acordados, preparados, porque o patrão vai servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, tu me lavarás os pés? A mim? Jesus disse: o que faço agora tu não compreendes, Pedro. Quando é que Pedro compreenderia essa atitude de Jesus? Somente depois da chegada do Espírito Santo, somente depois da experiência de Pentecostes é que as coisas ficariam mais claras e que ele, a partir dali, se tornaria de fato um servo do Senhor.
se tornaria um servo do Senhor. E isso é realidade na nossa vida. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente quer fazer tudo, a gente quer doar tudo, a gente é impetuoso, a gente segue os nossos ímpetos, a gente segue os nossos próprios interesses, ávidos em servir a Deus, mas até o momento que a gente é batizado no Espírito Santo, vive a experiência de Deus, nós vamos compreendendo, as coisas vão abaixando, a poeira vai assentando e a maturidade vai chegando. Para Pedro também estava dessa maneira. Há estudiosos que divergem quanto a essa ideia, porque alguns falam da juventude dos discípulos, mas alguns insistem em dizer que Pedro era mais velho. Inclusive, há alguns que atestam que Pedro poderia ser um pouco mais velho que Jesus, em idade. Então, certamente também, para justificar essas atitudes de Pedro, alguns estudiosos dizem que, por se achar um pouco mais experiente que Jesus, Pedro, principalmente ali, ele está apto a dar conselhos dentro do judaísmo para o próprio Jesus. Por exemplo, Mateus 16, 22. Em Mateus 16, 22, deixa eu pegar aqui, diz para nós o seguinte, Mateus 16, 22. Um pouquinho antes, 21. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos, eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro pegou ele, levou para um lado, começou a repreendê-lo. Pedro disse, não, vem cá, pegou, vamos ali no cantinho, deixa eu conversar com o senhor uma coisa, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. E de repente, olhou para Jesus, começou a repreender, dizendo, que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o senhor. Jesus virou-se e disse, saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aquele pobre que se achava um discípulo nota 10, levou um carão daqueles, levou uma bronca daqueles, foi chamado de Satanás. Coitado de Pedro, ele não esperava por essa. Vocês estão vendo que está só levando burdoada, né? Pedro está só levando burdoada. Por quê? Porque Pedro está pensando com a mente dos homens, que é uma mente dominadora, uma mente suprema, cheia de vontade própria. Ele não está pensando com a mente redentora da servidão do Senhor. E é por isso que ele disse, nunca me lavarás os pés, Senhor. Jamais. Porque para Pedro, ver Jesus ali, lavando os pés dos discípulos, na concepção de Pedro, era uma atitude inconcebível. Fugia completamente dos padrões da época. Embora Jesus tenha preparado todo aquele ambiente, todo aquele cenário glorioso, Pedro diz a ele, nunca lavarás os meus pés. Mas Pedro disse dessa maneira ao Senhor, porque ele estava cheio de vontade própria. A minha vontade é que o Senhor não lave os meus pés. A mente de Pedro não conseguia compreender o Senhor e Mestre servindo. E de uma maneira tão degradante como estava acontecendo ali. De uma maneira tão desgastada. Como é que o cara se ajoelha diante de mim para lavar os meus pés? E há quem diga que ainda teve um beijo nos pés. Meu Deus, isso é inconcebível. Para Pedro, a lavagem dos pés do discípulo podia até acontecer, mas não daquele jeito, não daquela maneira. Então, que a nossa vontade própria hoje possa se curvar diante do verdadeiro Senhor, Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos senhores, o servo dos servos. Porque se você notar, toda vez que nós insistimos em fazer a nossa vontade, o plano dá errado. Toda vez que nós brigamos para fazer a nossa vontade, a coisa desanda lá na frente. Quantos de nós, sabendo do direcionamento, quis tomar a vida com as próprias rédeas? Esses dias eu ouvi alguém dizendo, meu Deus do céu, se tomado de tanta certeza de que é Deus que está falando para não ir, para que eu vou? E mesmo assim eu fui e quebrei a cara. Pedro não consegue entender isso. Pedro, Deus está dizendo, não vai. Tal pessoa está dizendo, uma pessoa de Deus inspirada, não vai. O seu coração está dizendo, não faz.
mas você diz assim, eu vou só para ver se vai acontecer mesmo. E a gente vai e acontece. Isso aconteceu. Mas estava tão claro que o caminho não é por aí. Pedro não entendia. Mas a resposta de Jesus para Pedro foi direta. Se eu não te lavar os pés, Pedro, você não tem parte comigo. Em outras palavras, Pedro, se eu não lavar os teus pés, se você não me deixar agora servir você neste exato momento, você não vai poder cooperar comigo no meu ministério, no meu serviço, você não poderá ser meu discípulo. Palavras duras. Mais uma vez, eu não sei nem como pesar se essa palavra foi tão dura quanto chamar Pedro de Satanás, ou foi igual, ou foi maior. Pedro, você não pode andar comigo se não deixar fazer isso aqui. Aí Pedro, para resolver a situação, Senhor, então não é somente os pés não, vá também as mãos, a cabeça. Pedro representa muito bem a gente, né? No primeiro momento ele não queria que Jesus lavasse os seus pés, mas agora ele quer mergulhar na bacia. Não, Senhor, agora eu vou por inteiro. A inconstância, como a gente é inconstante, como nós na caminhada com Deus somos inconstantes. Uma hora eu não quero, parece meninos, parece criança. A criança, você tem que fazer isso, não quero, mas você vai ter que fazer, não vou. Então se você não fizer, não vai ter isso. Você lembra que a gente faz isso com os filhos da gente? Vai não, pois se você não fizer a tarefa, se você não fizer isso aqui, se você não arrumar os brinquedos, vai ficar sem assistir TV, vai ficar sem brincar. Aí o que é que ele faz? Ele vai e junta tudinho. Ele vai e faz a tarefa. Ou de repente ele vai e começa a fazer coisa que a gente nem mandou. Foco, meu filho, faça só o que eu pedi agora. Criança é assim. Pedro estava agora numa crise de infantilidade que nós geralmente também temos. E quando Pedro diz isso, me lave logo, me dê logo um banho, qual é a resposta de Jesus? Não, Pedro. Quem já se banhou não necessita se lavar de novo, Pedro. Tem calma. Não vamos para o exagero, Pedro. É devagar. Vocês já estão limpos, mas nem todos. Portanto, meus irmãos, para os discípulos serem cooperadores de Cristo, no seu ministério, no seu serviço, para que eu e você possa cooperar com Jesus na obra redentora, que ainda continua, a obra de salvação concluiu-se na cruz, mas o anúncio desta obra de salvação precisa chegar aos ouvidos de mais pessoas. Você que está em casa, mesmo não sendo consagrado, mesmo não sendo uma pessoa que está vivendo diariamente a vida de consagrado numa comunidade, numa congregação, como padre, você como dona de casa, você como mulher, como homem, você também é responsável porque você, batizado, recebeu esse munus sacerdotal. Você é sacerdote, você é rei, você que cristão aí batizado, você faz parte dessa família que é a igreja e também o discipulado é para você. O Espírito Santo, que vai revelando ali o eu de Jesus entronizado na vida de Pedro e não mais o eu de Pedro reinando sobre ele. Essa é a vida do eu. E como já disse, Pedro representa muito bem a gente. Porque a gente viu até agora os elementos do eu entronizado. A gente tem alguns probleminhas. Que problemas nos impedem de alcançar a cura da nossa vida e responder a Deus? São as realidades do eu entronizado. Que é isso, Ivanildo? Do eu entronizado. São 3 realidades. A primeira é a vontade própria. Nunca lavarás os meus pés. É a minha vontade, eu não quero. O Senhor não vai fazer isso. A vontade própria, quantas vezes nos derruba? A vontade própria de dizer, eu vou, quando todos dizem, não vá. A vontade própria, que muitas vezes abro mão da vontade de Deus para fazer a minha, e às vezes justificando que é a vontade de Deus, e está claro no meu coração de que não é a vontade de Deus para mim. Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, interesse próprio, é o segundo eu. É o segundo eu entronizado, que já está lá dentro de mim. Então eu tenho vontade própria e tenho depois interesse próprio. Não era interesse de Jesus dar banho em Pedro, mas ele coloca agora o seu próprio interesse. Então, me lave logo. Para que ia ser só ele o lavado? Jesus lavou os pés de tudinho. Eu acho que eu imagino Jesus lavando os pés e Pedro sempre correndo para o último da fila. Eu vou ficar aqui não.
O meu não. Aí chega um momento que Jesus encerra, olha para ele e diz, vem Pedro. Ele diz, eu não. De maneira alguma, não vou. Pedro não estava mais preocupado com os demais discípulos. Não havia ali uma preocupação com os outros, mas havia ali um elemento no eu de Pedro a ser golpeado. Falamos de três elementos, já dissemos 2. O primeiro que é vontade própria. O segundo elemento do eu que nós precisamos derrubar e pedir a Deus a cura para poder aceitar o chamado e a vontade dele na minha vida. O segundo é o interesse próprio. E o terceiro, minha gente, a autoconfiança. Autoconfiança. Ô Ivanildo, mas isso não são coisas boas? Não. Na caminhada com Cristo, isso nos derruba. Porque a autoconfiança é eu confiar em mim, eu posso. Eu vou vencer. Não tem esse negócio, né? Eu posso, eu venço, eu tenho. Não tem um negócio assim de pensamento positivo, né? Vamos fazer um pensamento positivo. Eu quero, eu posso, eu consigo. O segredo, não é assim? É. Venha vender, como é o nome dos perfumes? Rinodê. Eu quero, eu posso, eu vou vencer. E você ali, o ouro, o black, não sei o que das quantas, e vou avançando. Por quê? Tudo baseado no eu. E Pedro era baseado nisso. Porque Pedro vivia isso. Simão Pedro, ele chega para Jesus e pergunta, para onde o Senhor vai? Para onde eu vou, Pedro? Você não pode ir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Como é que eu não posso seguir o Senhor agora? Eu posso, meu amigo. Diga para onde eu vou que a gente vai. Diga aí que eu boto no GPS e levo o Senhor. A autoconfiança de Pedro, gente, é hilária e ao mesmo tempo me encanta. Como esse cara confiava em si mesmo. E Pedro ali está se inchando e todo mundo olhando para ele, né? Senhor, eu vou. Algum dos outros 11 disseram que ia. Tudo caladinho. Eu sou doido, não sei para onde vai. Eu lá sei se eu consigo. Mas Pedro diz, eu vou. Eu quero seguir-te agora. Por que eu não posso te seguir agora, neste exato momento? Tanto é que Jesus profetiza a morte de Pedro. Você não pode ir agora, Pedro. Agora. Mais tarde me seguirás. Olha aí o toque. É o quê? Eu não posso seguir agora, Senhor, pelo Senhor eu dou a vida. Quantas vezes nós estamos na adoração? A ovelha sou eu, e a gente está aqui, chora e se joga no altar. Quando sai, vira um bode, velho. Uma cabra, velho, que não dá resposta mais para ninguém. Somos nós. Quantas vezes nós dizemos ao Senhor, eu estou disposto a ir contigo até o fim, eu dou tudo, e quando chega na porta, pega tudo de volta e leva para casa. Não é isso que Jesus está nos chamando, é isso que Ele está fazendo a gente abrir os olhos, e quer abrir os olhos de Pedro, e diz, é o que, Pedro? Você está pronto para dar a própria vida por mim? Essa terrível autoconfiança do eu. Por isso São Paulo vai escrever para nós na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Eu não posso confiar em mim, porque toda vez que eu confio em mim, eu morro, eu caio. Eu preciso confiar naquele que mesmo encontrando morto, tem a capacidade de ressuscitar-me. Isso sim, eu preciso confiar. É isso que Pedro precisa entender, é isso que eu e você hoje, Pedros e Pedras, precisamos entender. A autoconfiança aqui, meu irmão, minha irmã, é o elemento do eu que se dobra diante do Senhor. Somos terríveis em confiarmos em nós mesmos. A gente confia nos nossos recursos, na nossa posição, na nossa autoridade, na nossa força, na nossa inteligência, na nossa visão. A gente confia nas estratégias, na esperteza, na experiência e tanta coisa que a gente vai confiando. Não, eu sei como é que funciona o negócio, eu vou. Mas Jesus responde a Pedro como? Darás a vida por mim, Pedro?
Tem certeza, Pedro? Eu vou te dizer uma verdade. Escuta bem, Pedro, guarda aí. Eu te digo que antes que o galo cante, tu dirás que não me conheces, tu me negarás 3 vezes. Pedro se espantou e disse, pronto, agora danou-se. Acho que Pedro deve ter dito, é o doido, é? Eu? Negar o Senhor? Não. A gente pode perguntar aí, será que Pedro, nessa sua autoconfiança, ele acreditou nessas palavras de Jesus? Acreditou ou não? Não, ele não acreditou. O discipulado na escola de Jesus, meus irmãos, não é de 0 a 10. Na escola, a gente aprende que a gente tem que sempre tirar 10. E quanto mais a nota da gente vai baixando, mais a gente vai ficando triste. Quantas vezes eu vi uma criança triste que só porque tirou 9,5? Porque o bonito é ganhar um 10 estrelado. E a gente, quando chega na 7ª série, 8º, 9º ano, a gente fica feliz quando tira 7,5. A gente comemora porque está dentro da média. Não é assim? É. A gente já não briga mais por 10. A gente briga pelo menos por 8, 7,5. E na na recuperação, quando a gente foi reprovado nos 2, ficou na recuperação no primeiro semestre, no segundo, se a gente tirar 4, que é a média mínima para passar, a gente está feliz. É. Mas na vida com Deus a gente quer ser 10, a gente quer ser o melhor. Ótimo, esse intuito é justo, é digno. Mas o que é ser o melhor? Melhor do que os outros? Pisar nos outros? Ser o nota 10 para ganhar o troféu e as medalhas? Não é isso, não é isso. O discipulado de Jesus não vai de 0 a 10. Diga comigo, o discipulado de Jesus não vai de 0 a 10. É de 10 ao 0. Você entra nota 10. E na caminhada com Jesus, tu vai diminuindo tua pontuação de tal modo a chegar no 0. Foi isso que ele fez. É isso que nós celebramos no dia de hoje. Jesus no seu esplendor, na sua divindade, ele é 10, ele é não tem aquela, Deus é 10, Deus é tudo para mim e tal, mas ele se faz 0. Ele vai ao chão, a marca 0, para quê? Para nos salvar, para nos resgatar. Na escola de Jesus, todos são discipulados do 10 ao 0. Quando Jesus chamou a mim, quando Jesus chamou você para ele, achávamos que éramos os melhores. Melhores que os outros. Menino, fui chamado, fui aprovado, passei na experiência. E foi. Teve uns 5 que não foi não, mas eu fui. Oxe, estou lá. Eu passei. Quando a gente passou nas provas que Gilberto colocava para nós, que ele dizia, a média é 8. Danou-se. Confesso a vós, irmãos e irmãs, que na prova da minha consagração eu tirei 9,5. Porque eu sabia que ninguém ia acreditar que eu tirasse 10. Mas eu tinha tudo para fazer 10, porque eu estava com a cola toda pronta. Mas eu disse, não, eu vou errar aqui de propósito, que é pelo menos porque... E aí, quando eu tirei 9,5, o pai, conhecendo o coração do filho, ainda disse, tu tens certeza, Maria, que Ivanildo tirou 9,5? Sim, meu filho, tenho. Maria, 9,5. Eu disse, pai, se eu tivesse tirado 10, como seria a confusão? Né? Uma brincadeira, mas para dizer, Pedro, assim como nós, ele também se achava 10. Mas Jesus fez ele chegar ao 0. E é aqui que começa o processo de cura. Porque quando eu estou 10, me acho 10, o rei da cocada preta, a última Coca-Cola do deserto, como o Anderlon colocava esses dias nas redes sociais, quando eu me acho, eu não estou disposto a me abrir para ser curado. Eu não estou aberto à cura interior. Eu não estou aberto a fazer com que o sangue redentor de Jesus possa me curar e a fazer de mim outro Cristo. Nós na formação meditávamos que Jesus morreu na cruz por mim, não simplesmente para me salvar, mas para me salvar e fazer com que eu pudesse viver a vida dele. Então, para que eu possa viver a vida de Cristo, eu preciso sair do 10 e chegar ao 0. Todo mundo está me acompanhando nessa escala? Todo mundo está compreensível? Jesus também vai fazer a gente chegar ao 0, meu irmão. Essa é a boa notícia que eu tenho para lhe dar. Prepare o lombo. Prepare o lombo, que vai ser grande a dor.
Porque você não escolheu a comunidade do Cristo no peito aqui, glorioso ressuscitado. Você escolheu a comunidade cujo peito você vai carregar um calvário. É cruz. Mas eu vou carregar essa cruz na certeza de que ela é confortadora, consoladora e mais, ela é redentora. É redentora. Eu costumo dizer na brincadeira, mas é um ditado que eu já trouxe para a minha vida. Ser um consagrado, servir a Deus, o trabalho é duro, as horas são longas, o salário do dia a dia é uma mixaria, mas o plano previdenciário é algo fora desse mundo, é a salvação eterna, é o que eu quero, é o que eu quero. Jesus, ele golpeou o eu de Pedro. E sabe por que ele fez isso? Foi para machucá-lo, não, foi porque o amava. O amava. Hebreus 12:7 vai dizer, pois que filho há que o pai não corrija? Pedro estava recebendo correções, porque Deus tinha planos maravilhosos para ele. Jesus precisava investir em Pedro. Esses três elementos do eu de Pedro, que são nossos também, a vontade própria, o interesse próprio, a autoconfiança, foram controlados, golpeados por Jesus, pois o seu eu teria que se render ao seu verdadeiro Senhor, Jesus. E quando a gente rende o nosso eu, a nossa sexualidade vai estar rendida, a nossa afetividade vai estar rendida, o nosso querer, o ter, o nosso querer poder, tudo nosso vai estar rendido a Jesus. E quando isso acontecer, de fato nós seremos discípulos nota 0, que para o mundo a matemática é diferente. Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles vão relatar momentos em que Pedro se achava melhor do que os outros. E recebeu por 3 vezes ali, no discipulado de Jesus, a nota 0. Vamos pegar uma? Pega comigo aí. Mateus 26. Vamos ver aí, na hora que ele chegou lá, pensando ser o rei da cocada preta, Jesus, 0. 26, versículo 69, é um dos maiores capítulos. Versículo 69, que é a parte do que está acontecendo no que aconteceu nesta madrugada. Pedro estava sentado lá fora no pátio quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Ei, você também estava com Jesus na Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei o que é que você está falando, moça. Depois foi para a entrada do pátio, outra empregada o viu e disse às pessoas que estavam ali: Esse rapaz aqui estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: Juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: Ei, boy, teu sotaque aí, teu modo de falar, tá ligado? Mostra que, de fato, tu também é um deles. Porque eles eram da Galileia. A Galileia tinha um sotaquezinho diferente. Por exemplo, quem mora em Caruaru não tem um sotaquezinho diferente de quem mora em Recife? Pode prestar atenção. Mauricélia já está pegando o sotaque de Caruaru, né? Tem um jeito diferente. A pessoa pergunta: De onde tu és? Abre um parênteses aqui, uma vez a gente estava em Aparecida, num dos acampamentos, aí a gente foi para a peregrinação, assim para um momento, aí estava mais 2 pessoas, conversando no corredor do shopping do Rumeiro, lá. E então a gente falava, não sei o que, vice, tá mesmo, oxente, vai, tá aquela coisa bem nossa. Aí uma senhora da lojinha disse: Ei, de onde que vocês são? Aí eu olhei para ela e disse: A gente é de Pernambuco. Vocês falam tão engraçado. Eu disse: A senhora fala tão feio. Né? Mas para dizer, o sotaque entrega. Então, a empregada chega ali e diz assim: Ei, o teu modo de falar te entrega. Aí São Pedro diz: Eu juro. Eita, o pior de tudo não é dizer que não conhece. O pior de tudo é jurar. Eu juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se eu não estiver dizendo a verdade. Homem não abre a boca para dizer uma besteira dessa, não. Não abra, não. Naquele instante, o que foi que aconteceu? O galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro saiu dali e o que aconteceu com Pedro? Chorou amargamente como uma criança que tira 0. Foi um 0 que ele levou ali agora.
a tradição e a doutrina da igreja usa exatamente esse momento aqui para expressar o purgatório que Pedro viveu. Porque os outros evangelistas vão narrar dizendo que houve um momento que Jesus passou e o olhar de Jesus encontrou o olhar de Pedro. E ele já tinha negado. E você imagina você olhar para o olhar de Jesus e não encontrar ali um olhar de condenação, mas não um olhar tipo, eu não disse a você que você ia me negar. Não foi esse olhar que Jesus fez para ele, mas foi um olhar de muito amor. E Pedro, olhando aquele olhar de amor, ele diz, como eu posso ter traído a quem tanto me amou? E a igreja diz que é esse o sentimento da nossa alma, quando nós estivermos contemplando a glória de Deus, sem poder tocá-la, sem poder participar desta glória. Isso é o purgatório, é a alma encontrando-se com os seus pecados, com as suas traições, e encontrando tão grande amor de Deus, e olhando para o amor de Deus e para as suas misérias, dizer, como eu pude fazer isso a quem tanto me amou? É a explicação prática do que é o purgatório. Não é um lugar lá onde vai ter gente cutucando e tome fogo, e tome lenha, e tome fogo. Não. É uma dor na alma. A minha alma, que deveria estar pronta para entrar na glória de Deus, mas precisa ainda receber a purificação. Vamos lá. Eu ia te contar, mas o tempo não dá não. Anota aí para depois vocês procurar outras notas zero. Marcos 14, versículo 66 em diante. Lucas 22, do 54 em diante. E eu vou pegar João. João é meu amigo. Vamos aqui, João. João 18, pega João 18 comigo. Hoje eu estou ganhando para Padre Elisafã. João 18, do 15 ao 18. Achei. É a mesma cena. Mas tem alguns elementos aqui importantes que eu gostaria de destacar, porque mais adiante vai ser usado, porque cada evangelista vai colocando alguns detalhezinhos. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Bem, não diz quem era o outro discípulo. A gente até desconfia, porque João, toda vez que fala de outro discípulo e não diz o nome, pode estar falando de si mesmo. Mas vamos lá. Esse discípulo, todo mundo está comigo aí, né? 18, 15. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e, por isso, conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo que era conhecido do grande sacerdote, não basta o cara dizer que era o que Jesus mais amava, agora o cara também é influente, era aquele que era conhecido pelo grande sacerdote, entende? Saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Olha, aquele camarada ali, deixa ele entrar, ele é daqui também. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou, ei, você não é um dos seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. Versículo 18, por causa do frio, preste atenção nessa cena, por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito o quê? Uma fogueira, um braseiro, e estavam lá se aquecendo em pé, em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. Isso é madrugada, viu gente? É madrugada. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores, dos seus ensinamentos. Jesus respondeu e aí lá vai. Mais adiante, versículo 25, vem o episódio. Pedro ainda estava lá de pé. Aonde? Perto do fogo, da fogueira. Então disseram, ei, você não é um dos seguidores daquele homem? Não, não sou não. A um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha. Pipa aí. Olha quem era a figurinha. Oxente, foi você, meu amigo. Vem cá. Será que eu não te vi com ele no jardim? Eu vi você lá, você é um deles. E outra vez Pedro disse que não. E o galo cantou. Tem alguns relatozinhos a mais aqui, que a gente não viu no primeiro. Tem? Camarada lá, parente, tem um fogo, tem essas coisas todas. Todos esses versículos que eu fui dizendo para vocês, relata esses momentos em que Pedro leva a nota 0. Por 3 vezes Pedro negou que conhecia Jesus. O galo canta. Ele se lembra do que Jesus diz. Isso machuca. Chora amargamente. A sua autoconfiança agora foi para onde? Para onde a autoconfiança foi? Aquele que estava disposto a dar a vida por Jesus, ele diz, agora eu não sirvo para nada. Nem para seguidor dele eu sirvo agora, porque eu disse que não o conhecia.
O que será que Pedro estava pensando quando chorava amargamente por ter negado Jesus? Eu imagino que seja, acabou para mim. Eu não sirvo mais para ele. Eu estou perdido. Depois desse golpe fatal, tinha lá o Mortal Kombat, quando terminava, dizia, fatally. Tinha um negócio assim, não era? Pedro ficou completamente perdido, minha gente. Literalmente perdido, arrasado, aniquilado. Aí o que é que ele vai fazer? Eu vou pescar. Hã? Tu vai para onde, homem? Homem, eu vou pescar. João 21, pega aí. Chegou, estamos chegando. Os povos do Ministério de Música, qual é a hora que vai chegar na música da gente? 21, João 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, o gêmeo Natanael, que era o Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Aí Simão Pedro disse, sabe de uma coisa, minha gente? Eu vou pescar. Aí eles disseram, a gente está sem fazer nada, Pedro, a gente vai também. A gente vai pescar contigo. Então eles foram todos e subiram no barco. Olha, eu contei aqui pelo menos 7 homens. Contaram aí 7 pessoas? Tinha uns 7 ali. Pescaram a noite todinha, quer dizer, trabalharam a noite todinha. Pescaram o quê? O que é que a gente pode meditar aqui? Quando a gente está perdido, é como se a gente voltasse para casa e quisesse viver a vida antes de seguir Jesus. A vida velha. Gente, não vai ser do mesmo jeito depois de a gente ter ouvido o que ouviu, presenciado o que presenciou, aprendido o que aprendeu, voltar para a estaca zero fora de Cristo. A estaca zero fora de Cristo não é a mesma zero com Cristo. É diferente. Pedro foi pescar porque estava perdido em seu propósito. Só que não pescou um peixe sequer. Aí tem uma coisa que eu não consigo entender aqui, eu vou explicar para vocês. Vamos lá. De manhã, quando começava a clarear, versículo 4, Jesus estava na praia, porém não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou, moços, vocês pescaram alguma coisa? Eles disseram, nada. Sabe qual era a distância, gente? Mais adiante a gente vai ver, era 100 metros. Me ajude aqui, quem mexe com construção, alguma coisa do tipo. 100 metros é o quê? A portaria? Ali, na esquina? É mais? Um pouquinho mais? Dá umas 2 vezes dessa? 1,5? Pronto, 100 metros. Imagine, daqui até ali, mais 1 metra. Pronto, lá na casa dos casais ali em cima, na vila. Daqui para a vila. Estou na beira do lago, daqui para a vila. Daqui para a portaria serve, Breno? Estou perguntando igual a Gilberto. Daqui a portaria serve, Breno? É muito. Pronto, daqui para a lanchonete. Olha aqui, olha. É muito distante? Não. É pouquinho. Dá para ver, dá para falar, moço, ei! A gente até um lago, né? Estou na beira do lago. Vocês pescaram alguma coisa? Quem é aquele interessado em saber se a gente pescou alguma coisa? E mais ainda, para ouvir a pior resposta que um pescador pode dizer. Nada. Pescamos nada. 6. Joga a rede do lado direito, que vocês vão achar peixe. Não tinha mal o que fazer mesmo, jogaram a rede. Foi o que aconteceu? Tinha tanto peixe que não conseguiam puxá-la para dentro do barco. Quantos homens? 7 homens não deram conta de puxar a rede para dentro do barco. Aí o discípulo que Jesus amava disse, Pedro, é o Senhor. Quando Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, estava ali feitadão, e se jogou na água. Essa piadinha aqui tem um sentido. Havia ainda uma pureza, mas quem foi que chegou no jardim? Deus. E aquele homem que estava nu, como é que faz agora? Se cobre, veste a capa e vai ao encontro. Vamos lá, tem mais. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente uns 100 metros da praia. Ô, gente, esse versículo 8 eu não consigo entender. Se 7 não puxaram, como é que 6 agora conseguiram? Porque quando você está longe de Deus, você é fraco. Quer ver mais? Quando saíram do barco, viram ali uma pequena
Uma pequena o quê? Jesus está recriando cenários para trabalhar a cura interior. Jesus fez uma fogueirinha, chamou Pedro para perto. Fica aqui perto dessa fogueirinha, Pedro. Senta aqui comigo, vamos conversar? Com alguns peixes em cima das brasas. Onde foi que esse homem trouxe esses peixes, Jesus? Jesus, o senhor pegou esse peixe onde? Os homens pescaram agora, nem chegaram ainda. Jesus já estava com o peixinho pronto. Aí, ele ainda disse, traga alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco, veja aqui, arrastou a rede sozinho para a terra. O homem que com mais 6 não deu conta de puxar para dentro do barco, agora ele puxa para a terra. Porque ele já não está mais longe do Cristo, ele está junto dele. Vocês estão conseguindo acompanhar a cena comigo? Eita Jesus! E essa estava cheia de 153 peixes grandes. Quando a gente vai na Terra Santa, a gente aprende que são a quantidade de espécies de peixe que tem naquele lago. E mesmo assim, a rede não se arrebentou. Eu vou parar aqui, meus irmãos. Eu vou parar aqui. O que acontece? O Senhor vai ao encontro de Pedro. Já pode entrar no instrumental, ministério. O Senhor vai ao encontro de Pedro. Isso é discipulado. Todos nós achamos que somos os melhores que os outros, mas a cada dia o Senhor vai nos reduzindo, nos reduzindo, nos reduzindo. E na medida que Ele nos reduz, Ele também nos encontra. Ele não deixa a gente solto. Ele não humilha a gente. Ele vai nos corrigindo, mas Ele vai nos encontrando. Pedro não consegue dizer uma única palavra, não existe um diálogo de Pedro aqui com Jesus, porque ele está diante daquele a quem ele havia negado 3 vezes. A fogueirinha que Jesus acendeu na praia foi também para que a memória de Pedro fosse levada até aquele primeiro braseiro, aquela primeira fogueirinha, no pátio da casa do sacerdote, onde Jesus foi negado 3 vezes por ele. Para que aquela primeira fogueira, a fogueira da autoconfiança, fosse substituída agora pela segunda fogueira, a fogueira da rendição, a fogueira da cura, a fogueira da restauração. Diante de Jesus e diante daquela fogueira, Pedro não poderia ter outra postura senão a de permanecer calado, porque toda vez que ele falou, ele levou, que nota? 0. Pedro era sempre o primeiro a responder. Pedro era sempre o primeiro a chegar e dizer, é isso, é aquilo. E agora ele entende que ele fez besteira a vida toda. Deixa Jesus falar primeiro, deixa eles agora ser o primeiro. E assim, meus irmãos, Jesus serviu um café da manhã àqueles 7 homens que estavam ali perdidos sem propósito. Esse é o Senhor a quem demos a vida. Este é o Senhor que nos chamou, que nos encontra quando nós estamos sem propósito. O Senhor, Ele sempre nos leva a sério. Ele não é de brincar. E Ele inicia ali uma pergunta, uma conversa com Pedro. E faz exatamente 3 perguntas. Pedro estava acostumado com 3. Ele interviu 3 vezes no lava-pés. Negou 3 vezes. Jesus agora disse, tem mais 3 para você, Pedro. Mas antes da gente meditar nessas 3 perguntas e nas respectivas respostas, vamos lembrar aqui de uma observação importante. No vocabulário grego, a palavra amor, ela tem alguns significados. O amor ágape, que é o amor incondicional, aquele que não espera nada em troca. O amor filia, que é o amor de amigo, o amor fraternal. O amor estorge, que é o amor conjugal, o amor familiar, o amor doméstico. E o amor eros, que é o amor sensual, o físico, a carícia, a relação sexual em si. Então vamos ver aqui direitinho o que foi que Jesus disse. Eu fiz uma traduçãozinha do jeito que está do original do grego. Simão, filho de João. Por que Jesus não chamou Pedro? Porque Pedro foi o nome que ele deu para Simão. Sabe o que significa Simão? Mole, fraco. Simão
não um nome de força. Por isso que Jesus, quando chama, disse: não, teu nome é muito feio, Simão. Tu serás pedra. Pedra, porque é melhor. Simão não dá não, meu amigo. Pedra. Mas é Pedro que Jesus chama agora? Não. Porque ele voltou para a sua vida antiga. Jesus está renovando o chamado desse homem. Por isso ele vai na raiz e diz: Simão, filho de João, amas-me? Jesus está fazendo a pergunta aqui. Agapas-me? Entenderam o ágape? Simão, tu me amas incondicionalmente, de forma sacrificial, que não espera nada em troca, Simão? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te filo. Tu sabes que eu sou teu amigo. Não é um amor ágape. E mesmo assim Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de João, tu me amas? Simão, filho de João, agapas-me? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te filo. Tu sabes que eu sou teu amigo. Jesus escuta de novo. E como ele é um mestre que vai de 10 ao 0, mesmo assim ele confia e diz: pastoreia as minhas ovelhas. Simão, filho de João, preste atenção nessa pergunta de Jesus agora. Tu me filas? Jesus mudou a pergunta? Sim. Ele não disse: tu me agapas-me. Tu me agapas? Ou agapas-me? E foi aí que Pedro se entristeceu por ele ter dito: tu me filas? E foi aí que Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te filo. Tu sabes que o meu amor, o máximo que eu posso ser teu, é um amor de amigo. Pedro é um perdido, que agora tem uma única esperança. Não o amor dele pelo Senhor. Ele até olhou para João, porque ele agora aprendeu o que João dizia. A esperança de Pedro é o amor do Senhor por ele. Porque ele já não tinha mais o que provar para o Senhor. Por isso que Jesus foi ao seu encontro, no mar da Galileia, no mesmo mar que o chamou. O amor ágape de Jesus perseguiu Pedro, encontrou ele naquela praia, porque o amor ágape nunca desiste e vai sempre até o fim. Senhor, nesta sexta-feira, meditando os momentos anteriores a todas essas narrativas, eu quero compreender que o teu amor por mim foi as últimas consequências. Embora hoje eu não consiga te amar com o amor de me sacrificar e dar a vida por ti, eu quero ao menos dizer com a coragem de Pedro, porque agora Pedro não precisava mais inventar palavras nem textos bonitos, porque ele sabia que tu sabes tudo. Eu te amo, Senhor, mas tu sabes tudo. Tu sabes das minhas limitações, tu sabes das minhas quedas, tu sabes do meu espinho na carne, tu sabes o quanto eu sou fácil em te trair, tu sabes o quanto eu sou fácil em correr de ti, e na hora do vamos ver, eu digo que nem te conheço e chego até a jurar. Ajuda-me, Senhor, a olhar para ti e dizer a verdade que eu sou. Feche seus olhos e reze com essa canção. Pescador de homens, farei de ti, te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é esta, que olha para ti.
quem me vê o Pai. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Pescador de homens, farei de ti. Te conduzirei ao reino do meu Te Pai. conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é esta, que A olha para face ti. do Pai é esta, que olha para ti. Pois quem me vê, vê o Pai. Pois quem me vê, vê o Pai. Simão, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, tu me amas. e nós, Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Das minhas fraquezas, das minhas debilidades, dos meus pecados, das minhas qualidades. Tu sabes que eu te amo. E mesmo assim eu escuto do Senhor. Apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Mergulhe nesse amor do Senhor por você. Um amor que vai ao extremo. Um amor que quer te encontrar onde você está. Mesmo que você tenha se perdido, mesmo que você tenha negado, o Senhor quer curar hoje você. Para que curado, você também tenha a disposição de ir até a cruz. E vai dizendo: Senhor, eu quero te amar. Eu quero proclamar como Pedro: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Jesus. Cante isso. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Se você pode, vá ficando em pé. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Segura e escuta isso. Há teólogos que dizem que Pedro, quando negou
E por negar 3 vezes é como se Pedro negasse a Trindade. Ele negou o Pai, ele negou o Filho, ele negou o Espírito Santo. É como se nessa hora Pedro dissesse: vá para o inferno. E a Trindade foi para o inferno. Em Jesus Cristo foi ao inferno resgatar as almas que estavam lá. Jesus hoje desce aos infernos para buscar a minha alma e a sua, que Ele não quer, não é o meu lugar, não é o seu lugar. Jesus hoje, Ele desce ao zero, porque Ele quer resgatar a minha e a sua alma. Por isso, Senhor, compreendendo o amor que é frágil, o meu amor para contigo, o meu amor que não é um amor de sacrifício, que é um amor de amizade, mesmo assim, Senhor, eu quero dizer, eu quero que a minha alma grite: eu te amo, Jesus. Diga: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Deixa Ele curar. Eu te amo, Jesus. Mesmo diante das minhas impossibilidades, das minhas fraquezas, das minhas limitações, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Solte a sua voz agora na oração dos anjos e deixa que o Senhor te ame. É um amor que não desistiu de mim. É um amor que está disposto a quantas vezes necessário for te buscar. Ele preparará um banquete. Apacenta, apacenta. Escuta o Senhor dizer para você: apacenta, apacenta. Apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. É para viver a vida de Cristo que Ele nos resgatou. Apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Para encerrar, solte sua voz. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Cura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Reanima o que está fraco. Revela aquilo que está em nós, Senhor. Eu te amo, Jesus. Porque se o Senhor fere, Ele cura. Se o Senhor dá a nota, Ele acompanha na recuperação. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. O Senhor, eu mesmo firo, diz Ele, mas aquele que firo, eu curo. E vos chamo a ser meus discípulos, servidores, não homens e mulheres nota 10, mas homens e mulheres que compreendam a graça de chegar ao zero. Por ti cheguei ao zero. Estaria disposto quantas vezes necessário fosse dar novamente a vida por ti, mas já fiz de uma vez por todas, para que compreendas que também te chamo a ser meu, porque te amo, estou disposto a ir contigo até o fim. Vá louvando a Deus. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício da cruz.
Obrigado, Senhor, porque diante desse mistério nós queremos hoje, nesta sexta-feira, entender que não foi em vão o sangue derramado na cruz, que foi para que eu pudesse ser forte, e não um tolo, e não um autoconfiante, e não alguém que quer fazer a própria vontade. Vença agora, Senhor, porque eu quero colocar de joelhos diante de Ti o meu eu, as minhas vontades, a minha autoconfiança, a minha arrogância. E pela intercessão de Maria, aquela que soube colocar-se em zero, ao ponto de dizer: eu nada sou, eis aqui a escrava do Senhor. Eu abro mão de tudo o que possam dizer de mim, para que o Senhor faça tudo o que quiser dispor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desculpa as brincadeiras, mas é que eu não gosto de passear pela Bíblia sem colocar alguns dos personagens em apuros. Que Pedro hoje, a gente já aprendeu essa semana com João, a gente tinha também alguma coisa a aprender com ele. Porque ele agora está disposto a acreditar que não é mais o amor de serviço que ele precisa dar. Ele entendeu que o amor de Deus por ele basta. O amor de Jesus por ele é o suficiente. E se nós prestarmos atenção, no episódio de Pentecostes, já não é mais esse Pedro que fala. É um Pedro revestido de força, porque sabe que é amado e sabe a missão que ele tem para cumprir. Porque ele sabe agora que o seu eu está mergulhado em Deus, em Jesus. Ele não tem mais dúvida. Se você não tem dúvida, você vai conseguir dar passos. Mas enquanto você não sabe quem é, não sabe o que você pode fazer ainda, as suas capacidades em Deus, a gente vai ficar sempre no amor filia. Queira Deus que nós todos, Missão Obra de Maria, de qualquer lugar, e você também que nos acompanha, membro desta igreja, católica, apostólica, romana, possa entender o que é esse amor de se sacrificar. Que Deus nos abençoe. Eu mesmo encerro aqui, Mauricélia, passando agora para a nossa jornalista Mor.